Pronto, Oi? muito bom dia, pessoal, tudo jóia? Então vamos começar aqui a nossa aula aqui de revisão. Um bom dia a todos. Quaisquer dúvidas, falem pelo microfone comigo, que o chat está fechado aqui para ver, tá bom? Então, se alguém quiser ficar de sentinela olhando o chat aí para me avisar, tirar alguma dúvida, a gente está aqui disponível, certo? Então, muito bom dia, meus alunos aí preparando, todo mundo estudando aí para as provas, prova já chegando. Então a gente vai fazer uma revisão aqui sobre os assuntos mais pertinentes, né? Dos assuntos ministrados na sala de aula, né? E aí a gente vai fazer um compilado aqui de algumas informações. Conforme o assunto vai rolando, vocês vão falando aí e a gente vai tirando essas dúvidas, esclarecendo tudo, tá bem? Então vamos lá. No começo do semestre, a gente começou a falar sobre a esplancnologia, tá certo? A gente começou a conversar sobre a esplancnologia, que é uma área, né, aqui da anatomia, em que a gente faz o estudo sobre as vísceras, tá certo? De um modo geral, a gente faz uma subdivisão, né, na caracterização dessas vísceras em vísceras ocas e vísceras sólidas, né? Então, existe uma diferenciação clássica, é evidente, assim, quando você está tratando desses órgãos. E, por exemplo, as vísceras ocas ou tubulares, elas são subdivididas por camadas, por estratos bem delimitados, tá? E as vísceras sólidas, maciças ou parenquimatosas, na verdade, o nome diz, entendeu? Então, é uma víscera sólida, ela não tem essa divisão em estratos, tá certo? Aí varia conforme o formato de cada órgão, beleza? Então, por exemplo, as vísceras sólidas, ou parenquimatosas, ou maciças, exemplos, né? A gente tem o fígado, os rins, os testículos, tá? Então, você consegue identificar, né? Quando você faz um corte no órgão, você consegue identificar a estrutura parenquimatosa, né? A parte das células que é responsável pela função específica daquele tecido, ok? Então, aqui, ó, os rins, por exemplo, a gente consegue também identificar, né, a subdivisão dele né, em medula e córtex, certo? Mas de um modo geral é um órgão sólido, tá bom? Em que a parte dele, quando a gente faz um corte e tal, quando a gente está observando no corte histológico, dá para observar realmente, então, o parênquima distribuído, né, que é justamente a parte que vai exercer a função daquele tecido. Agora, o que chama mais atenção, o maior detalhe, realmente, na esplancnologia, é a arquitetura geral das vísceras ocas, certo? Cilíndricas ou globosas. Elas seguem essa estratificação e de dentro para fora, certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o mouse aqui, tá bom? Mas de dentro para fora, a camada mais interna, no caso, a gente tem a mucosa, né? Que fica em contato direto com a luz do órgão, que é, por exemplo, no caso do intestino, é por onde vai passar o alimento, tá certo? Então, a parte mucosa ela fica voltada internamente para o órgão, tá? Então ali existem glândulas, né, que produzem muco e mantêm essas vísceras, né, úmidas, certo? Depois da submucosa, outra camada, a gente tem a submucosa, seguido da muscular, da serosa ou adventícia, tá certo? Então a mucosa ela forra as vísceras, secreta o muco e confere esse aspecto viscoso à superfície interna, tá bom? Então olha aqui uma foto de um estômago, né, que foi feita o corte, pegou aquele estômago, cortou ele e abriu para a gente observar a região das mucosas internas, né? Então a gente observa o pregueamento, consegue observar que é uma superfície, né, viscosa, superfície úmida, tá? E é constituída por um epitélio, uma túnica própria e fibras musculares lisas. Esse epitélio aqui do estômago, né? Existem regiões que possuem glândulas que são responsáveis pela secreção de enzimas digestivas, tá? E existem pregas temporárias, tá certo?
E nessa região aqui, além disso, ela consegue absorver algumas substâncias, né? Já consegue, por exemplo, água, cafeína, álcool, né? Então, algumas moléculas, essa região aqui do estômago, ela consegue já fazer essa absorção. Só para perguntar de novo, estão me ouvindo bem? Porque vai que já estão uns 5 minutos falando e não, Tá o boa, pessoal tá não tá boa. ouvindo, tá bom? Tá beleza, então. Tá? Então, a região da mucosa do estômago, ok? A túnica própria, essa região aqui abaixo da mucosa, né? Que confere ali uma zona de adesão, um esqueleto, né? Tipo assoalho, né? Para sustentação da mucosa, ok? E existe também a distribuição de formações linfóides, certo? Então a gente sabe que o alimento ele é carregado de bactérias, né? Tem muitos patógenos, né? Muitos micro-organismos. E a gente, né, possui então formações linfóides distribuídas ao longo da mucosa do estômago para justamente minimizar, né, ter esse efeito satélite aí de defesa, tá certo? E aí, continuando a estratificação. A submucosa, então, ela é formada por tecido conectivo, certo? Quando é um tecido denso, a superfície é lisa, e quando é um tecido frouxo, tem uma presença você consegue observar um pregueamento dessa mucosa, tá certo? Então, a submucosa é formada por tecido conectivo, certo? Então, exemplo aqui, né, na alça intestinal, no estômago, na vesícula biliar, biliar não, perdão, na vesícula urinária, tá? Isso aqui é a bexiga, tá certo? Então, a gente tem esse tecido conectivo ali para fornecer a sustentação. Então, mucosa, submucosa, a muscular, então ela fica situada entre a túnica mucosa e a túnica mais externa, que pode ser serosa ou adventícia, tá certo? Então, a muscular ela é formada por fibras lisas ou estriadas e é responsável pelos movimentos da parede visceral, certo? Então, existe normalmente na camada muscular uma longitudinal externa e uma circular interna, que podem ser independentes, né? Então, elas são responsáveis pela, né, a circular interna ela é responsável por essa contração e a longitudinal é por perpetuar, né, essa contração, e aí a gente tem a caracterização do peristaltismo, tá certo? Em diferentes regiões do corpo, né? Essa muscular aparentemente tem um aspecto mais espiralado, né? Que confere o desenho ali das alças, principalmente nas alças do intestino grosso, tá certo? Peraí. Tá? E aí existe, por fim, né? A camada mais externa, então a gente tem a serosa ou adventícia, certo? Que é o revestimento externo dessas vísceras. Então, a gente tem no caso das vísceras torácicas, certo? A gente tem as pleuras, certo? Que reveste a parede do, do pulmão, e aí a gente vai denominar ela, né? Vai chamar essa pleura de pleura visceral. Da mesma forma, existe a pleura parietal, que fica em contato com a parede do tórax, né? E aí essas pleuras a gente tem então um íntimo contato entre essas duas finas, né, películas, e entre elas existe o espaço pleural, tá certo? Então essas pleuras elas deslizam umas sobre as outras para facilitar o movimento de expansão do pulmão, tá certo? Isso no caso do pulmão. Ainda no tórax, por exemplo, no caso do coração, a gente tem o saco pericárdico que o reveste, tá certo? Isola ele, né, facilita com que as contrações musculares elas ocorram também de forma, né, a gente tem esse líquido pericárdico que também facilita o deslizamento do coração nesse saco pericárdico, tá? Então, a gente tem as pleuras e o saco pericárdico no tórax, ao passo que no abdômen a gente tem o peritônio, tá certo? Então, aqui a gente tem uma secção, um corte sagital aqui no ser humano, né? Para exemplificar. Então, nas alças intestinais aqui, o que vai se destacar em verde seria o peritônio, essa mesma película, certo? De serosa que reveste essas vísceras, tá certo? Então a cavidade abdominal, no caso, ela é forrada pelo peritônio
parietal que tenha uma continuidade com o peritônio que revestem as vísceras, entendeu? E aí tem também uma pequena camada de líquido livre abdominal que é para facilitar, então, o deslizamento dessas vísceras no abdômen, tá certo? Na cavidade abdominal. E aí, olha aqui, ó, por exemplo, para vocês observarem, tá? Então, esse destaque em verde aqui seria o destaque para essa, né, para o peritônio, tá? Que fica ali realmente na cavidade abdominal, tá certo? Então, olha aqui, ele reveste externamente as alças intestinais, o estômago, né, o fígado aqui, como a gente pode ver. Então, a gente tem esse elemento aí na cavidade abdominal, tá certo? Que é o peritônio. Tá? Certo aqui? Dúvidas sobre esplenoiquinologia? Deixa eu dar um alt tab aqui no chat para ver. Ah, então, galerinha. Bom dia, os que eu ainda não dei bom dia. Deixa eu ver quem tá on aí. Tem uma galerinha. Seu Artêmio, a Ésia, a Dianete, Joana, Jonatas, Tainara. Olha, rapaz. Gente de todas as. Muito bom dia, pessoal. Gente de todas as turmas. Coisa boa, coisa boa. Tá, então, esplancnologia tinha esse detalhe aí para trazer para vocês, tá certo? Então, a gente falou aqui, só reforçando, a questão da estratificação das vísceras, tá bem? Tá pedindo para eu? Ah, aí que eu vou declinar aqui. Mariana Duarte levantou a mão. Gente, eu vou pedir para algum de vocês que tenha o contato da Giovana. Será que é a Giovana? Passem o link da aula para ela, por favor, tá? Ela tava pedindo para entrar em outra sala, mas não dá, né? Que se eu sair, acaba a aula aqui. Ó, alguém pediu para entrar. Entra. Meu Deus, uma barata aqui. Quem que tá com a mão levantada? Mariana? Mariana? Meeting guest. Conseguiu? Pronto, ó. Conseguiu entrar. Viu, gente? Passem o link aí. Eu mandei no grupo do Zap, mas se puder mandar para os alunos que não estão conseguindo entrar, por favor. Tá? Eu vou continuar aqui. Certo? Vou prosseguir. Então, com relação à anatomia do sistema cardiovascular. Bom, lembrando, tá? Que os componentes do sistema cardiovascular, então, a gente tem o coração, que é a bomba muscular, né? Principal componente aí. Os vasos sanguíneos, então, que vão conduzir o sangue e distribuir ele, né, ao longo das duas circulações, vão distribuir esse sangue, né, os vasos sanguíneos vão conduzir o sangue aos tecidos e de volta, então, ao coração, tá certo? Os vasos sanguíneos, então, a gente tem as artérias, os capilares e veias, e formam, né, um sistema contínuo, tá bom? E também os vasos linfáticos. Então, como função do sistema cardiovascular, a gente tem o transporte de oxigênio, as moléculas para o metabolismo, né? Então, conduzindo os nutrientes, né? Produtos metabólicos, tá? Então, todo aquele, por exemplo, o alimento que você come, né? A degradação química dele, certo? Vão ter, então, produtos metabólicos, certo? Que vão também ser conduzidos. Hormônios secretados pelas glândulas endócrinas, né, principalmente, águas e eletrólitos, né, e também tem função de defesa, então transporta também células de defesa, não é só sangue não, tá? A gente tem célula branca, né, células brancas, né,
as células de defesa, os leucócitos e também os trombócitos, né, que são as plaquetas, tá certo? Faltou botar só aqui proteína também, certo? Então o sangue ele também tem proteínas plasmáticas, tá certo? E aí, com relação ao coração dos mamíferos, né? Ele é dividido ali, né, em 4 câmaras, certo? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito, sendo então envolvido pelo pericárdio, tá? E a sua camada principal, a camada muscular, então é o miocárdio, tá certo? Uma principal camada aí que é responsável pela contração, tá? Então aqui a gente tem a imagem do coração de um cão, né? Só para ilustrar o aparelho, né? Parte do sistema cardiovascular. E aqui a gente tem então essa imagem aqui para comparar o coração, né? A anatomia de diferentes espécies de animais, tá? Então a gente tem aí aqui. Então a gente tem aqui o coração dos peixes, tá? Que conta apenas com um átrio e um ventrículo, certo? O coração dos anfíbios, certo? Que conta então com 2 átrios e um ventrículo, certo? Então esse animal aqui ele tem uma circulação mista, lembrando que as trocas gasosas nos anfíbios elas não ocorrem só no sistema circulatório, que não só com a respiração pulmonar, mas também com a superfície de troca da pele, né? Tá? Então eles fazem trocas gasosas, né? Parte da respiração deles se dá pela pele, né? Por isso que eles estão sempre úmidos, hidratados, né? Tá? Então ocorre mistura de sangue aqui, venoso com arterial. Os répteis possuem 4 câmaras cardíacas, 2 átrios, 2 ventrículos, porém ocorre não ocorre um fechamento completo, né, que isole o átrio, que isole, né, o ventrículo. Então existe o septo interventricular aqui nessas espécies de animais que mistura parte do sangue venoso com arterial, tá certo? Então ele não tem um aproveitamento do oxigênio sanguíneo tanto quanto aves e mamíferos, certo? O coração das aves e o coração dos mamíferos são bem semelhantes, pois eles possuem as 4 câmaras, né? 2 átrios, 2 ventrículos, e eles não são cavidades que não se comunicam, tá? Então não ocorre a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá? Então não ocorre a mistura do sangue rico em oxigênio com o pobre em oxigênio, certo? De modo que vai ocorrer então um melhor aproveitamento da troca gasosa, tá certo? Então aqui demonstrando para vocês no peixe. Então a gente tem um átrio e um ventrículo, circulação branquial, circulação sistêmica. No anfíbio, a gente tem 2 átrios e um ventrículo, que ocorre a mistura do sangue, e a circulação aqui pulmonar e os capilares sistêmicos. E a ave ou mamífero, realmente, a fisiologia do sistema cardiovascular dele é bem semelhante. Tá? Então, tem os campos pulmonares e os capilares sistêmicos, né? E não ocorre a comunicação dessas câmaras. E aí, a disposição desses vasos, gente, tá? Então, normalmente, as artérias, elas conduzem, né, o sangue a partir do coração, certo? E depois ocorre, né, uma ramificação até que, né, ocorra a formação, então, dos capilares, tá? Mas, basicamente, a artéria conduz o sangue a partir do coração e as veias conduzem o sangue de volta, certo? Para o coração. A artéria conduz o sangue a partir do coração e a veia traz de volta, basicamente, tá? Então, as artérias, elas vão se ramificando até formar essas arteríolas, sempre, e cada vez que se ramifica, você vai ter um vaso com diâmetro menor, certo? Esses capilares, eles possuem o menor diâmetro de todos os vasos, e ali a estrutura ela é tão pequena, é tão fina, certo? Microscopicamente falando, que permite a passagem, às vezes, de células de defesa, de outras células sanguíneas e de nutrientes, certo? A gente precisa que tenha essa troca gasosa. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Todo mundo me ouvindo, né? Se tiver, só lembrando, se tiverem dúvida, abram o microfone e falem, tá? Porque eu não tô vendo
a plataforma aqui da sala Teams, tá? Eu tô só realmente no meu slide aqui, ok? Ok. Beleza. E aí é o seguinte, as vênulas, então, elas seguindo esse caminho, né? A gente tem a convergência, certo? Então, os vasos, eles começam a converger formando, né, as vênulas. Esses capilares desembocam formando as vênulas, que depois vão se tornar em veias, que aí retornam esse sangue para o coração, ok? Nos capilares aqui, gente, é onde normalmente ocorrem o consumo, por exemplo, após a circulação sistêmica, tá? Na circulação sistêmica, ali os capilares eles irrigam os tecidos, ali ocorrem as trocas metabólicas, o consumo de oxigênio, distribuição de nutrientes, certo? E aí esses capilares retornam, então. E aí na circulação pulmonar, a distribuição desse capilar aqui, ela ocorre dentro do pulmão, obviamente, tá? Mas é lá no pulmão onde vai ter as trocas gasosas ou hematose. Então vai ocorrer a troca daquele oxigênio, vai ocorrer a saída daquele dióxido de carbono no tecido pobre em oxigênio e vai ocorrer a entrada do oxigênio, tá? Então, basicamente isso. Sai CO2 e entra oxigênio para ocorrer, então, a troca gasosa. Ok? E aí, essa estrutura aqui, ilustrando para vocês, a estrutura geral da artéria, certo? Que ela é mais espessa, né, que um capilar, tá bem? E também a veia, ela tem uma conformação diferente, tá? Então, aqui na artéria, a gente tem um maior desenvolvimento aqui, né? A camada muscular dela é mais desenvolvida, mais espessa, né? Ao passo que na veia, o que é mais desenvolvido seria essa camada, né, da túnica adventícia. E o capilar, coitado, né? É só uma camada, é só uma célula endotelial, basicamente, que forma ele, mas se não fosse isso aqui, gente, tá certo? Importantíssimo. Então, aqui, ó, demonstrando para vocês. Então, aqui para vocês observarem as estruturas gerais dos vasos sanguíneos, tá? De dentro para fora, a gente tem a túnica íntima, certo? Composta pelo endotélio, pela lâmina basal e pela lâmina elástica interna. A túnica média, basicamente composta por camada de músculo, né? Músculo liso. E a túnica adventícia, beleza? Que é a camada mais externa que reveste esses vasos, ok? Então, o endotélio é essa camada aqui, o endotélio. É essa camada de células afetadas. A lâmina basal é essa camada de tecido conjuntivo frouxo, faz parte, né, do assoalho, então, do vaso ali, do endotélio. E essa lâmina elástica interna, ok? Tá certo? E a túnica média, então, ela tem essas camadas concêntricas de células musculares, lâminas elásticas, fibras reticulares, proteoglicanas e glicoproteínas, que também vão conferir a constância ali, né? Vão compor a constituição física, a resistência, aquela qualidade, né, de um vaso que é funcional. Conforme o tempo passa, conforme o envelhecimento celular, essas fibras aqui elas vão diminuindo a produção e o vaso ele vai perdendo a sua patência, tá certo? E a túnica adventícia, então, ela torna-se gradualmente contínua com o tecido que ela irriga. Beleza? Isso aí eu já mencionei algumas vezes para vocês, né? Já tinha pausado nas aulas ali. Deixa eu ver um negócio aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, né? A gente tem as veias aqui, certo? Elas tornam-se contínuas com o tecido que ela irriga, tá certo? Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa parte mais esbranquiçada aqui na região externa do vaso. A mesma coisa aqui, tá? Ela se torna contínua com o tecido que ela irriga. Aqui, ó, a gente vai observando o degradê da cor aqui, tá certo? Então, vai ficando branquinho, 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 de repente já tá marronzado aqui, que é a cor do tecido do fígado. Tá bem, gente? Vamos aqui, então. Então, as artérias, como eu mencionei para vocês, ela tem uma túnica média,
ela tem uma túnica média bem desenvolvida, certo? Ao passo que as veias, elas têm, então, a túnica adventícia mais bem desenvolvida e melhor desenvolvida, tá certo? E as veias também possuem válvulas nos seus vasos para evitar o refluxo, né, do sangue, para evitar que ocorra aquele turbilhonamento do fluxo sanguíneo. Lembrando da parede, da estrutura da parede cardíaca. Então, a gente tem o endocárdio, que é a camada mais interna. No coração, ele é revestido pelo endocárdio, tá? Coração é o endocárdio. No vaso sanguíneo, então, é o endotélio, beleza? Essa camada íntima aqui, né, que a gente tem essa parte do endotélio, então, seria correspondente no vaso. A túnica íntima seria, né, uma continuação do endocárdio, tá bem? O miocárdio, então, é essa camada mais espessa aqui, avermelhada, tá? Que contém as células contráteis do coração, beleza? E o epicárdio, então, aqui o epicárdio é essa camada mais externa do coração. Não confundam, porém eu super entendo se confundirem o epicárdio com o pericárdio, beleza? O pericárdio, a gente tem, né, uma camada, né, fibrosa e serosa que reveste, então é um saco pericárdico, certo? Que reveste ali o coração, onde ele fica, né, enclausurado, onde ele fica delimitado ali, tá bem? Certo? Então, endocárdio, essa camada lisa, delgada aqui, que reveste as câmaras. O miocárdio, mencionei já para vocês, uma coisa importante aqui, tá? Que ele possui esses discos intercalares, que garante com que a câmara cardíaca ela funcione, né? Não o impulso elétrico gerado em né, conduzido, que vai ser que vai induzir a contração de uma célula, ele induz a contração de todas as células ao mesmo tempo, tá certo? Então esses discos intercalares facilitam a propagação do impulso elétrico e a contração muscular como uma unidade, não como uma célula, certo? Como, né, um átrio ele vai contrair todo, não só uma célula do átrio, né? Então você tem um átrio contraindo como um todo e o ventrículo contraindo como um todo também, sendo regulados pelo sistema nervoso autônomo, tá certo? Ok? Dúvidas? Tá todo mundo conseguindo assistir? Ok, professor. Beleza. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver, tem uma galerinha online aí. Vamos lá. Vamos continuar então. Então, anatomia aqui do sistema cardiovascular. Vamos falar sobre a parte 2 aqui deles, sobre alguns vasos importantes para a gente mencionar para vocês. Tá bom? Então, de um modo geral, vou pincelar, não vai ser aquela coisa, tudo aquilo que a gente conversou, mas o mais importante, tá bom? Então, aqui, ó, vascularização do coração, certo? Lembre que o coração, gente, ele leva o sangue para todo o corpo, né? O coração leva o sangue para todo o corpo, mas ele também precisa, né, da taxa de consumo próprio, né? Ele também precisa é o 50-50, né? Como diz o outro, ele dá lá, mas ele precisa realmente se manter, tá? Então a irrigação do coração é feita pelas artérias coronárias que se originam de ramos da aorta, tá certo? Então aqui, ó, essa válvula aqui, a gente tem essa válvula aqui, quando ela abre, que o coração, a válvula aórtica, né? Quando o ventrículo esquerdo contrai, então o sangue vai passar por essas duas passagens aqui, ó, bem aqui. Vocês conseguem acompanhar o mouse? Então nessa região aqui tem um início desse vaso aqui, desse ramo da artéria coronária esquerda, e aqui a gente tem por onde vai passar entrar o sangue no ramo da coronária direita. E aí se distribui e conduz o sangue para a região interna para as paredes ali, para o miocárdio, né? Que é por onde realmente vai precisar consumir esse oxigênio. Tá? Então a gente tem a coronária esquerda e direita, certo? Entendendo aí, lembrando que em seres humanos os infartos estão associados ao óbito, né? E nos cães, nos gatos, né? A gente não observa tanto isso porque eles têm uma irrigação muito maior, certo? Uma distribuição muito maior, de modo que se ocorre uma falta ali de suprimento sanguíneo em determinado local, a gente tem então os desvios, atalhos, né?
outros vasos que vão compensar ali naquela região. Isso não quer dizer que não ocorra infarto nesses animais, ocorre sim, certo? Mas não é o que vai matar esse animal, beleza? Tá? É uma questão ali fisiológica e anatômica mesmo, tá bom? E lembrando, né, por exemplo, as alterações ali de, de depósito de placas de ateroma, né, então as ateroscleroses, né, aquela coisa da pessoa consumir muita carne, muita gordura e ocluindo ao longo do tempo o vaso sanguíneo por conta do depósito dessa gordura dentro do vaso, isso não ocorre nos animais muito por conta da dieta deles, né? Tá certo? Então, cachorro, normalmente, né? Dependendo do cachorro também, né? Nem todos comem, né? Se alimentam de carne e tal, assim. E essencialmente carne, e especialmente também não ricas Isso faz parte do nosso hábito, né, gente? A gente que vai lá na churrascaria comer uma carne bem gordurosa, né? Uma camada bem generosa de gordura, isso faz parte, tá? Mas esses tipos de alterações vasculares, às vezes demoram também décadas para acontecer, certo? Então, o cachorro não tem tempo de vida útil para desenvolver esse tipo entupiu a coronária. Você não vê isso com eles acontecendo, tá bem? Basicamente por isso. E aí, lembrando aqui, então, a gente tem, né, a distribuição dessas artérias aí da circulação sistêmica, né? Então, a gente tem o coração aqui, saindo dele a principal, então a gente tem a aorta, tá certo? Então, a aorta, ela se separa do ventrículo esquerdo pela válvula aórtica, tá? Então, aqui a gente tem a válvula aórtica, e aqui só lembrando, essa visão aqui, a gente está olhando o coração de cima, tá? Isso aqui é a base do coração, a base e o ápice, tá? Só que aí, como o coração está virado, então a gente tem a base e o ápice dele aqui, tá bom? Então, a gente está olhando esse coração de cima, beleza? Então, a aorta se separa do ventrículo esquerdo pela válvula aórtica e aí começa, né, a distribuição aqui dessas artérias coronárias, beleza? A aorta, então, ela basicamente ela vai irrigar, ela vai se subdividir cranialmente e caudalmente, tá certo? A parte, ela possui uma parte torácica, né? Então, você observa que a aorta sai do coração, ela tem uma parte, então, que fica no tórax, e uma parte que vai para o abdômen, certo? E ela passa pelo abdômen por onde? Certo? Através do hiato aórtico no diafragma. Ó aqui, ó, tá? Então essa aqui é uma foto do diafragma de um cão. Você está olhando, né, caudalmente. Em A é de um cão e em B é de um cavalo. Basicamente isso aqui se repete nesses animais. Então a gente tem a aorta celíaca, a aorta com a artéria celíaca passando aqui no no hiato aórtico, certo? Que é uma falha ali no diafragma. Então, a gente tem o diafragma, aquele músculo, isolando o tórax do abdômen. E ele não é um músculo 100% fechado, ele possui essas falhas justamente para passar o quê? A aorta, o esôfago, né? O esôfago, ele uma hora vai ter que ir lá pro abdômen, né? Ele passa por esse hiato esofágico aqui também, e existe o forame da veia cava caudal. Tá? Então, são 3 pontos principais aqui no diafragma em que passam estruturas por ele. Lembrando, gente, uma coisa importante aqui, que talvez eu não tenha falado para vocês, mas aqui hoje a gente fala. As aves não têm diafragma, tá? Se ela não tem diafragma, isolando, né? Separando o tórax, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, esses órgãos, eles estão todos dentro de uma cavidade só. E o nome dessa cavidade nas aves a gente chama de cavidade celomática, beleza? Então, o músculo diafragmático não está presente nas aves, certo? E eles não possuem uma delimitação dessas duas cavidades, torácica e abdominal, tá? Por isso, então, a gente chama de cavidade celomática. Não existe isso aqui neles, tá bom? Só deixando informação importante aí para vocês, tá? Então, a aorta descendente aqui, na região aqui do osso coxal aqui, certo? Das vértebras lombares, caudais aqui, ela se divide nos seus ramos terminais, tá? Então ela vem do tórax, passa no abdômen, chega bem aqui, ela passa, ela começa a se ramificar
e aí a gente não tem mais uma continuação dela, tá bom? Então, a parte de trás e a parte da frente, tá certo? Então, a gente tem uma estrutura importante aqui na aorta quando ela faz essa ramificação cranial, certo? Na região cranial aqui, ela possui o tronco braquiocefálico, é braquiocefálico, certo? E essa estrutura, o tronco braquiocefálico, ok? Então, ela irriga os membros torácicos, o pescoço, a cabeça e parte ventral do tórax, tá? Então, essa parte do coração, da aorta, certo? Que tem essa divisão aqui, o tronco braquiocefálico, então ele irriga a parte ventral do tórax, os membros, os braços, pescoço e cabeça. Braquiocefálico, tá? Basicamente isso. Tá certo? E aí, nessa imagem aqui, a gente consegue identificar, certo? A aorta aqui, certo? Ver a cava caudal, ver a cava cranial, mas foquem na aorta. Certo? A parte dela que vai para frente, que vai cranialmente ao animal, a gente tem o tronco braquiocefálico, certo? Dentro do tronco braquiocefálico, a gente tem a aorta subclávia esquerda, a subclávia direita e o tronco bicarotídeo. Gente, basicamente, subclávia esquerda vai para o braço esquerdo, subclávia direita vai para o braço direito, e o tronco bicarotídeo vão formar as artérias carótidas que passam pelo pescoço e vão para a face. Tá certo? Tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, o tronco braquiocefálico é a ramificação cranial dessa aorta. Tá certo? Ok? Tronco braquiocefálico, subclávia esquerda, subclávia direita e o tronco bicarotídeo. Certo? Então, lembrando, aqui a gente está falando das artérias. Essa artéria aqui, ela faz parte da circulação sistêmica, ok? Tá bem? Parte da circulação sistêmica. E aí, né, são duas, né? Circulação sistêmica e circulação pulmonar. Basta vocês lembrarem, né, de qual que a gente está falando, tá? Bem aqui, ó, o tronco bicarotídeo, certo? O tronco bicarotídeo. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Não sei se eu parei a transmissão. Eu parei a transmissão? Parou. Tá, vamos voltar então. Voltou? Voltou. Voltou? Beleza. Tá, então aqui, ó. Tronco braquiocefálico. É antes, é o que vai para a cabeça e para os braços. Aí a gente tem mais lá na frente, então, a artéria axilar. Aliás, a artéria subclávia esquerda aqui, que eu quero enfatizar. A subclávia direita, certo? Peraí, cadê? Subclávia esquerda, subclávia direita. E a gente tem o tronco bicarotídeo. Então são dois troncos. Tronco braquiocefálico, o que vai para o braço e para a cabeça, e o tronco bicarotídeo, que vai só realmente passar pelo pescoço aqui. Certo? Então se ramifica nas artérias carótidas. As carótidas, a gente tem as jugulares, e atrás delas a gente tem as carótidas, e ascendem ao pescoço de cada lado da traqueia. Olha aqui como é que é. Tá? Então eu peguei aqui o pescoço de um boi, cortei, fiz um corte transversal, certo? Olhem bem aqui. Isso aqui, ó, é a traqueia. Isso em verde aqui é o esôfago. Em azul aqui são as jugulares externas. E em vermelho aqui a gente tem a carótida, tá certo? Então ela passa paralelamente à traqueia, certo? Ok? Ao lado da traqueia, e elas ocorrem no pescoço do animal, tá? Aqui vértebra, músculo, carne pra caramba aqui, né? No bovino. Tá bom? E aí? Certo? Então, ramo terminal da aorta. Então, a gente falou que a parte cranial e a parte caudal aqui. Então, tá? A gente tem os ramos terminais da aorta que vem pela artéria ilíaca esquerda e direita e a artéria femoral. Tá certo? Então, basta vocês lembrarem quais são os vasos, qual circulação eles são, né? E se é veia ou se é artéria. Tá? Beleza? Outra imagem aqui para ilustrar. E aí, gente? As veias
essas veias aqui importantes para a gente mencionar para vocês, tá? Então a gente tem a jugular externa, as veias que a gente vai poder examinar nos animais, né? Pensando nas veias que têm uma importância clínica, certo? No sentido de você conseguir avaliar, certo? De você conseguir inspecioná-las no animal. Então a gente tem a jugular externa e ela tem uma importância na questão da coleta de sangue, entendeu? Então a gente tem essa distribuição dessas veias aqui facilmente de serem observadas no cão, no cavalo também por conta disso. A veia cefálica, né? Assim, gente, eu falo da coleta de sangue, porque para mim eu tenho essa prática de coletar mais, eu gosto de coletar mais no pescoço, né? A gente pensa muito em coletar no braço do animal, porque também quando você vai coletar sangue é o seu braço que a pessoa Professor, pega, né? Oi. aí se caso o animal tiver, no caso, atingir a jugular dele, né, em algum acidente, alguma coisa, principalmente no cavalo, o que acontece? Tem um procedimento cirúrgico, algo para reverter? Não, é que existem as formas de você fazer a hemostasia, né? Você pode fazer compressão, depende, pensando nas veias, se você fizer boa parte delas, se você fizer uma compressão, você consegue controlar o sangramento, certo? Porque aí existe, né? Teve lesão num vaso sanguíneo. Sempre que você tem lesão no vaso sanguíneo, você ativa a cascata da coagulação, tá? Existem 3 fatores que regulam isso, tá? Isso é da patologia, tá? Mas não tem problema não. A lesão do endotélio forma trombo, certo? Ou seja, se você tiver lesão no vaso, vai predisposto. Se você cortou o braço, vai ter uma hora que vai formar um coágulo, né? Tá? Então, por isso, se você fizer só uma compressão, às vezes tende a resolver, certo? Se você tiver estase sanguínea, né? Se você tiver um distúrbio ali no vaso sanguíneo, uma válvula que não funciona, então, por exemplo, pessoas que têm varizes, que fica aparecendo aquelas linhas ali do vaso, aquilo ali é um mau funcionamento da válvula que a gente tem naquela veia lá, sabia? Veia, às vezes elas não têm válvulas para impedir o refluxo, pois pronto. Então, ocorre aquilo ali por conta de uma veia varicosa, né? A veia que está com uma varize. Mas, por exemplo, se é uma veia muito calibrosa, talvez você precise sim fazer uma ligadura, né, do vaso. Talvez você precise sim fazer uma intervenção cirúrgica, certo? Ah, então Mas depende do como que é, é, né? Qual é a depende, veia? e da extensão também, certo? Então você pode, mas às vezes uma compressão, né, a gente consegue conduzir, a gente consegue estancar um sangramento venoso. Arterial é mais complicado, viu? Aí realmente tem que fazer, precisa de uma atenção maior. Sangramento arterial precisa de uma atenção maior, realmente, porque representa um risco à vida do animal, né? Um risco mais emergente, tá? Não quer ver, não Ah, represente, sim, tá? entendi. Mas Obrigada. o animal morre se ele tiver sangramento arterial, ele morre muito mais rápido, né? O sangramento venoso ele vai perdendo sangue, mas você tem mais tempo para trabalhar, tá certo? Sim, sim, entendi, professor. Show de bola. Então, no membro torácico, a gente tem as veias cefálicas, né? Que também são importantes ali para a coleta de sangue, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A veia cefálica, ela faz parte da circulação sistêmica ou pulmonar? Cefálica. É sistêmica ou é pulmonar? De onde esse sangue está voltando? Ele está voltando dos membros ou ele está voltando do pulmão? Sistêmica? Exatamente, tá? Então, tudo que não é pulmão é circulação sistêmica, beleza? Não está voltando aqui dessa circulação pequena, então é circulação sistêmica. Tá? Então, veia facial é circulação sistêmica, veia linguofacial é sistêmica, jugular externa é sistêmica, cefálica é sistêmica, tudo. Aí, se a gente falar de veia ou artéria pulmonar, aí sim, realmente são os vasos, né, pulmonares ali da circulação pulmonar que a gente vai se preocupar, tá bom? Com relação ao membro pélvico, então a gente tem essa fena lateral, essa fena medial, né? As duas possuem, né, uma grande importância ali, tanto na coleta quanto na injeção de medicamentos, tá certo? Então, aqui, né, a gente tem essas principais veias para a gente mencionar. Dúvidas?
Quem não tem dúvidas, tem dívidas. Então, vamos lá falar, basicamente. Não tem aprendizagem. Tá todo mundo devendo, então, né? Pô, me tira uma dúvida. Essa aula está sendo gravada? Tá sim, senhor. Tá sim, senhor. Pronto. O senhor vai mandar pra gente? Eu mando o link dela, sim, para vocês depois. Pode deixar. Certo? Quero ver bem direitinho, com mais calma. Beleza. Com relação ao sistema urinário, o sistema que a gente pode chamar de uroexcretor, urogenital ou genitourinário. Gente, os rins, esse sistema urinário aqui, ele possui uma íntima relação. Deixa eu só um minuto. Mutar o participante. Vamos lá. Então, o sistema urinário, o sistema uroexcretor, tá? Então, basicamente aqui, possui uma relação íntima com o sistema genital, com o sistema reprodutor dos animais, né? Uma vez que, por exemplo, no macho, a uretra, ela passa ali pelo pênis do animal, que também tem continuação, né? Com o mesmo canal por onde passa o ejaculado, tá? Nos machos. E nas fêmeas, a uretra, ela desemboca ali no canal vaginal, né? Que também se comunica, né? A parte, se você se comunica ali com a cérvice, né? E depois os útero, né? E os ovários, tá certo? Então existe essa correlação íntima, né? Essa relação anatômica também, embrionária, muito importante do sistema urinário com o sistema genital, ok? Então, os órgãos urinários, né, como eu falei aqui para vocês, compartilham esses segmentos terminais comuns com a cavidade pélvica. E quais são os componentes dos órgãos urinários, tá? Então, a gente tem uma dupla de rins aqui, né? Algumas pessoas podem, né, nascer com só ou um a mais, a gente já conversou, até em sala de aula, né? Cada rim tem um ureter correspondente, certo? Que vai conduzir, então, a urina que foi produzida nos rins, né? Até aonde? Até a vesícula urinária, certo? Então, o sangue é produzido nos rins, é conduzido até a vesícula urinária através dos ureteres, e depois essa vesícula urinária vai contrair e esvaziar, né, o conteúdo que foi acumulado aqui, e a uretra vai eliminar essa urina, tá certo? Então, os rins possuem várias funções. Gente, o sangue, esse sangue aqui que vem da aorta, depois ela se ramifica aqui em artéria renal. Esse sangue vai entrar, vai irrigar toda a estrutura do rim, e esses rins vão filtrar esse sangue constantemente, o dia todo dia. Você está tendo sangue filtrado e urina sendo produzida, ok? Então, a filtração é uma das funções do sangue, dos rins. Os rins também têm função endócrina, tá certo? Também produz alguns hormônios, regula a excreção de íons, tá? Então, várias funções aqui associadas aos rins. Ele basicamente filtra esse sangue. Os ureteres transportam a urina do rim para a bexiga armazena e a uretra elimina. Ok? Já falei. Os rins, então, são órgãos retroperitoneais que mantêm a composição do líquido corporal através da remoção desses produtos finais do metabolismo. Tá? Então, aquela produção, se você comeu ali um dogão, né? Aí tem a parte proteica que foi absorvida, né? Teve a formação ali da amônia, e essa amônia foi convertida em ureia. Essa ureia será, então, eliminada, né? A ureia, então, é um produto final do metabolismo e vai ser eliminada, vai ser excretada, e é o principal componente da urina, tá certo? Então, esse plasma também será filtrado, e aí, então, a gente tem a função excretora dos rins. Mas os rins também, por exemplo, produzem eritropoetina, tá? Então, situações que a pessoa tá anêmica, alguma coisa do tipo, o rim ele começa a estimular, ele começa a liberar esse hormônio, eritropoetina, que vai estimular a medula óssea a produzir mais hemácias, tá certo? Então, a gente vai aumentar as hemácias para melhorar ali a performance cardiovascular desse animal, tá certo? E aí, quem é que faz essa função aqui de excreção, de filtração do sangue?
a unidade morfofuncional dos rins, tá? A gente tem ali os néfrons, que são os principais, unidades que vão realmente fazer essa filtração, tá certo? E existem particularidades entre as espécies, tá? Então, assim, o rim, ele produz ultrafiltrado, é a urina primária, até formar a urina propriamente dita, tá? Então, existe uma série de processos de filtração, tá? E aí, vamos ver. Glicose, água, aminoácido, eletrólitos, tudo vai ser reabsorvido pelos rins, certo? E o que não presta, os rins irão eliminar. Outra coisa importante aqui de mencionar para vocês, o formato, tá? Então, os rins, eles possuem uma cor parda, avermelhada, tá? Às vezes até mais escuro um pouquinho. Tem esse formato de feijão, certo? Ou pirâmide, ou pode ser um órgão mais septado, né? Parece um cacho de uvas aqui, né? Então, existe uma variação do formato conforme diversas espécies, tá certo? E aqui nos bovinos, então a gente consegue observar essas fissuras aqui, tá? Que vão fazer ele parecer mais lobado, né? Mais segmentado, tá certo? E em outras espécies, a superfície ela é mais lisa. Com relação ainda aos rins, eu tenho uma coisa importante aqui para mencionar a vocês, certo? Então a gente tem essa divisão dele basicamente em córtex, a região mais externa, e a medula, que é a região do meio ali, certo? A região interna, certo? E ocorre essa divisão aqui em lobos piramidais, tá? O ápice de cada lobo se volta para o seio renal e forma uma papila. Mas deixa eu demonstrar isso aqui para vocês, tá? Então, o ápice do lobo se volta para o seio renal, certo? Tá? Então, aí a gente tem aqui, né, a papila se encaixando no cálice renal, tá certo? Peraí. Então, esses lobos piramidais, beleza? A gente tem esses lobos. Isso aqui, ó, é um lobo piramidal. É um lobo piramidal. É um lobo piramidal. Parece o formato de uma... Deixa eu ver um negocinho aqui. Parece aqui uma pirâmide, né? Ó, tem esse formato piramidal. Por isso, gente, que a gente tem essa divisão aqui em lobos piramidais. Tá certo? Lobos piramidais. Tá? Então se fala isso por conta do que parece, tá? Então eles possuem, né? Cada papila se encaixa aqui no cálice renal, né? Cada pirâmide tem essa forma a pirâmide aqui, tá? Então os rins que possuem essa estrutura lobada, essa estrutura subdividida aqui, e várias estruturas aqui bem delimitadas entre a medula e o córtex, certo? Entre o meio dos rins e o córtex do rim aqui, a gente vai chamar, quando ele tem essa divisão, a gente vai chamar de multipiramidal ou multilobado, tá? Deixa eu mostrar para vocês, então. Esse aqui é o rim de um boi, tá? Isso aqui é o rim de um bovino. Isso aqui é o rim de um bovino. Tá? Esse aqui é o rim de um boi. Agora, olha só o rim de um cachorrinho, como é que é. Tá certo? Então, o de um boi e de um cachorro. O cachorro ele não tem essas várias pirâmides, ele tem uma só. Então a gente chama de unipiramidal. Bem? Isso aqui é uma pirâmide só, certo? E é o seguinte, tá? Então esse tipo de rim aqui multipiramidal a gente observa nos bois, gente, repare bem, os bois a gente consegue identificar muito bem essas estruturas aqui, tá? Olha aqui, esse aqui é o rim do boi. O rim de um suíno e o rim de um humano, cadê o rim de um suíno? Suíno aqui, suíno. Esse é o rim de um suíno. Ele externamente, pelo lado de fora, ele não parece que nem esse rim do boi aqui. Ele é liso, a superfície externa é lisa. Os rins dos humanos também têm uma superfície lisa, certo? Mas quando você corta internamente, você consegue observar essa divisão aqui, essas várias pirâmides, tá certo? Ok? Então, bovino, suíno e humano tem esse rim multipiramidal. Um cão, um gato, pequenos ruminantes, eles possuem um rim unipiramidal. Então, olha aqui, ó, bem direitinho, gente. Isso aqui é a medula. Isso aqui é o meio, tá? É o meio. Ah, vai ficar horrível escrever. Meio.
tá? E isso aqui é outra estrutura, certo? Que é o que? O córtex. Do bovino? Não, esse aqui é de um cachorro, ó. Ah, Cachorro. Bem, e aqui é o córtex. Então, medula e o córtex. Tá certo? do cão lá está embaixo. Unipiramidal. Isso. Com relação às unidades morfofuncionais dos rins, os néfrons, tá? Então, repare bem. Eles produzem a urina, eles filtram o sangue e produzem a urina, tá? Então, a gente tem aqui essas pirâmides renais. Em cada pirâmide renal, a gente consegue identificar, então, essas estruturas aqui. Isso aqui, para quem nunca viu, prazer, é o néfron, tá bom, gente? Aí, o que é que acontece? A artéria renal, ela irriga os rins, se distribui, certo? Se distribui ao longo desse órgão aqui. Ela irriga, então, o néfron, tá? E aí a gente tem duas estruturas aqui, certo? A arteríola aferente, o capilar glomerular, né? Esse glomérulo aqui, e as arteríolas eferentes. Essa estrutura em C aqui, que envolve esses capilares, a gente chama de cápsula de Bowman, certo? Peraí. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, a gente chama de cápsula de Bowman. Essa estrutura é cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Depois, esse sangue, quando ele é filtrado, ele cai, ele vai entrar nesses túbulos aqui, vai percorrer um trajeto e depois ele vai ser coletado em vários outros, né? Vários outros néfrons vão desembocar aqui. Inicialmente, quando esse ultrafiltrado ele é produzido e cai nesses túbulos aqui, ele passa por uma camada de túbulos chamada túbulo contorcido proximal, beleza? Túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal, ele desce aqui por essa estrutura aqui chamada de alça de Henle. Essa alça de Henle, ela desce até a medula, tá? Então aqui é córtex, logicamente. E aqui é medula. Ok? Então essa alça de Henle, ela vai lá na medula, depois volta, vai ocorrer, né, então, a passagem de substâncias, absorção e reabsorção e excreção de algumas substâncias. Depois, quando ela volta aqui, a gente tem o que chamamos de túbulo contorcido distal. Lembre-se, túbulo contorcido proximal, ele está próximo do glomérulo. Túbulo contorcido distal, ele está distante do glomérulo. E aqui a gente tem a alça de Henle. Quando esse ultrafiltrado percorre todo esse trajeto e ele chega aqui nos túbulos coletores, tá? Túbulos coletores, a gente vai chamar então já de urina. Aqui já é urina, tá? Aqui é ultrafiltrado e aqui já é urina. Então a urina ela passa por esse sangue, ele é filtrado e as substâncias são expelidas, são excretadas até virar urina, tá? Uma coisa importante falar para vocês, esses néfrons aqui, existem espécies que têm mais e existem espécies que têm menos. Por exemplo, aqui no cão a gente tem, essa literatura ela pode variar, tá bom? Mas nos cães a gente pode observar cerca de 450 mil néfrons. O gato ele possui menos. O gato ele possui 250 mil néfrons, certo? O suíno possui 1 milhão de néfrons. O bovino é KK, né? Isso aí é a linguagem de quem joga joguinho online, desse pessoal aí que joga joguinho, sabe? Tá certo? Então, 1 milhão, porque justamente esse papo do pessoal ficar falando, eu tenho 500k de seguidores, 500 mil seguidores. Isso aqui vem do joguinho, viu? Tá? Então, cultura... KK é milhão. KK é milhão. Beleza?
Então, o cara tem 4 kk de néfrons, né? Os bovinos, né? Tem 4 kk de néfrons, ou 4 milhões de néfrons. Vamos falar milhões mesmo, tá bom? O suíno tem 1 milhão e os equinos têm 2,7 milhões de néfrons, tá? Então, aqui a gente consegue identificar, isso aqui é importante, certo? Porque o gato ele tem menos néfrons, tá? Então, isso aqui ele já é mais vulnerável, tá? Ele é uma raça, uma espécie vulnerável. Tem uma sensibilidade renal maior. Deixa eu retornar aqui para mostrar uma coisa importante para vocês. Por que é importante ter essa divisão aqui de córtex e medula? O que acontece aqui, gente, basicamente? Deixa eu fazer E o o seguinte humano, aqui. professor, tem quanto? Deixa eu apagar todas as tintas. Os humanos eu não peguei a referência, tá bom? Tá. Eu não peguei, mas não foi na maldade, não. Foi porque eu estava realmente focando nos bichinhos. Mas é o seguinte. Por que é importante essa subdivisão de lobos piramidais? Basicamente é o seguinte. Quando você tem uma lesão... Deixa eu mudar aqui a caneta. Quando você tem uma área de isquemia, certo? Aqui, por exemplo, faltou sangue aqui nessa região aqui. A circulação, a pessoa perdeu muito sangue, a pessoa está desidratada, não bebe água o suficiente, né? Vai faltar circulação sanguínea numa região, esse lobo aqui piramidal, ele pode sofrer uma área de infarto. Mas essa área de infarto, ela vai se delimitar, ela vai ocorrer apenas naquele lobo piramidal. Ela não vai espalhar de um lobo piramidal para o outro, tá? Então eles não se comunicam, eles são independentes, eles não, certo? Independente. Isso aqui não acontece. Isso não acontece. Ó, de um para o outro não acontece. Entretanto, se a mesma coisa acontece num cão ou num gato, você tem uma zona de infarto, certo? Uma zona de infarto aqui, uma região de infarto. Faltou sangue nessa região aqui, ocorreu um infarto. Certo? A formação de radicais livres, acompanhada da necrose, né, da morte desse tecido aqui, por conta de um infarto, ela pode se alastrar e pode comprometer uma região maior desse órgão aqui, tá? Então, num animal que tem um rim unipiramidal, esse infarto ele pode progredir, tá? Ele pode progredir. E isso aqui é um probleminha, tá? Então, é importante para a questão da defesa do animal, tá? Então, no bovino, no suíno e nos humanos, esse infarto ele se localiza, ele se restringe a um lobo piramidal. Agora, como esse animal não tem essa estrutura septada, não tem essa subdivisão, então eles têm uma sensibilidade maior. Então, além desse formato dos rins, a gente tem a distribuição de néfrons. Então, o gato ele tem um rim unipiramidal e ele possui pouquíssimos, é a espécie que menos tem néfrons aqui, das citadas. Ok? Dúvidas até aqui? É bom deixar um tempinho aqui, que quando a pessoa for olhar na live, a pessoa vai procurando, aí aparece sistema digestório ali, aí a pessoa consegue estudar certinho para você estudar. Tá? Então vamos lá de sistema digestório. Beleza? Lembrando que a gente está pincelando o que é mais sensível para o dia D, né? Tá certo? Então, os componentes do trato digestivo, do sistema digestório, né? A gente fala sobre a boca e os componentes da boca, faringe, esôfago, os estômagos, tá? O estômago ou os estômagos. Deixa eu botar em vermelho aqui para ficar mais bonitinho. Tá? O estômago, então, que vai ser a ênfase maior que eu vou dar hoje aqui para vocês. Intestino delgado, as glândulas, sejam elas salivares, o fígado ou o pâncreas, intestino grosso e o ânus, tá? Então, esses são os componentes do trato alimentar, certo? Lembrando dessa divisão aqui dos animais monogástricos, certo? Os monogástricos e os poligástricos, tá? Então, aqui tá
professor também boceja, viu, gente? Mas vamos lá. Tá, então, aqui a boca, a faringe, o esôfago, né? Então, o esôfago ele passa aqui pelo diafragma, se comunica com o estômago, tá bem aqui entre essa entrada do estômago, do esôfago no estômago, a gente tem uma estrutura. Cadê? Onde é que tem? É marca-texto, borracha? Não tem como escrever, não, mas já foi. Tá? Aqui a gente tem, então, o cárdia, certo? Cárdia, que é um esfíncter que separa o esôfago, certo? Que separa o esôfago do estômago. Tem um outro esfíncter aqui que separa o estômago do duodeno, tá? Esse aqui a gente vai chamar de piloro. Piloro. Tá? Piloro. Certo? Então aqui é cárdia, próximo do coração, né? E o piloro são os esfíncteres. Os esfíncteres. Certo? São os principais esfíncteres aqui dessa região aqui do trato digestivo. Tá certo? Então, boca, esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho. Certo? Duodeno, jejum, ilho. E aqui depois do ilho a gente tem então o colo, certo? O seco aqui, o colo e o reto, tá? Então que compõe, né, o intestino grosso, tá certo? E a região aqui do ânus do animal. Gente, nas aves, vocês lembram que as aves não possuem dentes e elas precisam de pedras para triturar o alimento que vai passar aqui pela moela, ok? Tá? Então elas, mas mesmo assim as aves são consideradas monogástricas, viu? Ah, apesar de ter essa divisãozinha aqui, elas são monogástricas. Então a ave ela não mastiga o alimento, mas ela também tem esse papo aqui, ou inglúvio, certo? Papo ou inglúvio, que é uma estrutura de armazenamento temporário de alimento, importante ali quando elas estão alimentando os filhotes, né? Tá? Então ela faz essa regurgitação para colocar o alimento e nutrir os filhotes. O proventrículo, então, é o estômago químico. Então esse alimento ele passa pelo proventrículo aqui, ó, proventrículo. Esse aqui é o papo, esse aqui é o papo. Então quando o animal ele come, fica com aquele peito estufado, né? Depois ele vai passando. Então esse alimento ele pode voltar na regurgitação, ou então ele pode seguir o destino normal dele aqui, tá certo? E aí o que acontece, tá? Então aqui no proventrículo a gente tem a secreção de enzimas digestivas, né? Que nem na gente mesmo, tá certo? Aí esse alimento passa por aqui e entra na moela, certo? Ou também chamada de ventrículo. Então aqui na moela, esse é uma estrutura muscular. Professor, Pode falar. o papo é como se fosse o estômago das aves. Não chega a ter digestão. É só um reservatório temporário de alimentos. Tá certo? O animal ele come, fica ali com aquele peito estufado. Depois esse alimento ou ele segue o trato digestivo ou ele pode ser regurgitado. Certo? Uhum. Então é o armazenamento inglúvio ou papo, é armazenamento temporário do alimento. Certo? Aí depois ele segue, passa pelo proventrículo, que vai ser submerso pelas enzimas digestivas, e aqui no ventrículo ou na moela é a região então que ficam pedras, tá certo? Pedra para auxiliar na digestão. Pedras. Certo? Então a gente tem pedras aqui nessa região, que é uma estrutura muito muscular, é muito rica, né, em músculo ali. Alguns alunos mencionaram para mim que já comeram moela, né? E é realmente bem espessa. Então o músculo se contrai e tem pedras lá dentro que vão triturar o alimento. Então ela não mastiga essa moela que vai fazer essa função. E aí o alimento vai passar pelas alças intestinais aqui, até enfim chegar na cloaca, certo? Então a cloaca, ela tem comunicação com o trato o contrato reprodutor, tá? Comunicação, contrato reprodutor. Contrato urinário.
urinário e urinário e o trato digestivo. Gente, não é pior que nem é tão diferente assim minha letra aqui do que eu escrevo no quadro, mas no quadro pelo menos vai mais rápido. Tá? Então a gente tem a comunicação do trato reprodutor, o trato urinário e o trato digestivo. Então a cloaca ela é comum, né, a essas três regiões aqui, tá bom? Então aqui passa o ovo, né, tem da galinha, né, passa pela cloaca ali e tal, certo? O macho também, então ele se reproduz ali, então a gente tem a cloaca sendo comum a esses três tratos aqui: reprodutor, urinário e digestivo. Pode perguntar. É só para tu desativar o microfone do pessoal que esqueceu ligado aí. Tá Ah, atrapalhando. é. Beleza. Tá bom. O que o Paulo falou alguma coisa? Ah, é. Vamos lá. É isso, tomar um golinho. Tá bem, gente? Então a cloaca ela é importantíssima nisso aí, viu? Lembrem-se disso aqui. Com relação aos ruminantes, né, aos poligástricos, né? Então a gente tem nos ruminantes a gente pode citar aqui para vocês os bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos e camelídeos. Tá? Então eles possuem uma anatomia digestiva um pouquinho diferenciada, tá? Então eles possuem aqui, né, a divisão em 4 estômagos. O rumen, beleza? Que é o maior compartimento ali do trato digestivo. O retículo, certo? Que possui uma mucosa ali em favo de mel. O omaço, com suas folhas omasais ou lâminas, que é responsável pela absorção de água. E o abomaço, que, enfim, realmente ali é o estômago químico. Seguinte, tá? Então, essa aqui é uma estrutura para mostrar para vocês que o estômago ele possui regiões glandular e região aglandular. Por exemplo, gente, no esôfago você não tem secreção de enzimas digestivas, tá? Então, o esôfago ele é só para passar o alimento ali, não tem enzimas digestivas sendo produzida ali no esôfago, tá? E existe ali uma região que ela é glandular, então, e aglandular, tá certo? Deixa eu demonstrar para vocês aqui, certo? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem o esôfago, o alimento entra aqui, certo? Aqui nos ruminantes o alimento entra aqui, no gato o alimento entra, aqui no suíno o alimento vem por aqui, e no equino o alimento vem por aqui. Tá? Então, inicialmente aqui, em amarelo, a gente existe nessa parte aglandular. Aqui, a glandular, no cão, no gato, né? Então, no equino possui essa estrutura um pouquinho maior, certo? E reparem, gente, aqui no bovino, olha só isso aqui, tudinho, isso aqui, tudinho, isso aqui. É aglandular. Tudo isso aqui é aglandular. Tá? Que aí a gente vai chamar de estômago mecânico. Então, nos ruminantes, eles possuem, né, uma maior parte do estômago deles é aglandular. Certo? Aí aqui essas outras cores aqui, elas só são importantes para dizer qual é o tipo de glândula, tá? Mas, enfim, são glândulas que secretam enzimas digestivas. E aí, então aqui a gente tem essa visão aqui, o alimento entra por aqui no bovino, então a gente está observando aqui o lado esquerdo, esse aqui é o lado esquerdo, tá? Do rumen, tá? Então aqui tem o retículo, aqui tem o abomaço, certo? E o restante aqui, a maior parte que a gente vê, então, é o rumen. E aqui é o baço, tá? Agora a gente vai olhar do lado direito, tá? Então a gente tem aqui o alimento chegando por aqui, aqui tem o retículo, aqui tem o omaço, o restante tudo aqui é rumen, ok? E aqui é o abomaço, esse aqui, ó, abomaço. E o abomaço é a única estrutura realmente que possui essas enzimas digestivas, tá? Os filhotes, então, quando eles nascem, o abomaço é o maior dos estômagos, é o que mais está, né? Ele não está comendo capim, não está comendo mato ainda, né? Ele só vai beber o leite materno
de modo que o rumen, né, os estômagos mecânicos, né, o rumen, retículo e o omácio não estão completamente desenvolvidos. Conforme esse animal desmama e conforme ele vai se alimentando de material vegetal, né, matéria verde, então vai começar a aumentar, certo? E aí, para os filhotes, eles possuem essa estrutura aqui, ó, que é a goteira esofágica, que faz um desvio, né, do alimento líquido, que vai cair direto no abomaso, e aí vai ocorrer a digestão enzimática desse leite direto lá no abomaso, ok? Então, importante isso aqui, né, goteira esofágica. E aí a gente tem essa imagem aqui, tá? Então aqui é a referência pra gente, né, a teta da vaquinha, beleza? Então, a cabeça dele tá para cá, nesse sentido. O rumen, gente, é o maior compartimento. Rumen. Tão importante que dá um nome à espécie, né? A classe, né, dos animais. Então, ruminantes, ok? O maior compartimento possui ele 80% do volume total. Nos bovinos, eles podem ter até 200 litros de conteúdo ruminal. E os caprinos e ovinos já têm uma quantidade bem menor, né? De 20 a 30 ml. Tá? São os pequenos ruminantes. Tá certo? Nessa imagem aqui foram removidas algumas costelas. E aí a gente está vendo a ocupação, né, o espaço que esse rumen, né, o espaço que ele ocupa dentro do abdômen do animal. Então aqui a gente tem um corte transversal para vocês visualizarem melhor. Olha só, gente, tá? Então essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Então esse aqui é o lado esquerdo do abdômen do animal. Isso aqui é tudo gás, viu? Isso aqui em preto é tudo gás. Isso aqui é o conteúdo ruminal. E olha o tamanho, que ele, desde a região aqui da próxima à vértebra do animal até a região mais ventral aqui do abdômen, tá? Então a gente tem todo esse espaço aqui, basicamente sendo ocupado pelo rumen, e esse é o lado esquerdo do animal, viu? Então o rumen ele fica deslocado para o lado esquerdo, tá bom? Importante lembrar isso aqui, viu, gente? Importante lembrar isso aqui, certo? E aí o rumen, ele tem que sempre estar em movimento, porque se para de se movimentar, começa a acumular gás, certo? E aí, né, se começa a acumular gás, esse animal vai entrar em angústia. Como a gente já mostrou o vídeo, né, do bicho, da veterinária lá, cravando uma agulha ali para esvaziar, né, perfurando o rumen do animal para diminuir os gases ali e aliviar o animal, tá? Então essas papilas, isso aqui é uma visão da mucosa interna do rumen, beleza? E essas papilas ruminais, elas aumentam a superfície mucosa, encharcam esse alimento, auxiliam ali na fermentação desse alimento fibroso, né? E digere os ácidos graxos voláteis, tá? Então aqui a gente tem essa imagem do rumen, aqui parte do retículo, beleza? Então foi aberto, né, ali. Esse aqui é o interior, a imagem à direita aqui, então é o interior do retículo bovino. Então a gente tem esse desenho aqui que parece favo de mel, beleza? Parece favo de mel, né? Tá? Então esse é o aspecto físico dessa estrutura, né? Tá? Lembra o favo de mel. E o retículo ele tem, então, ele é responsável pela contração da regurgitação. Então, os ruminantes eles comem, mastigam esse alimento, engolem. Depois esse retículo ele vai fazer a regurgitação. Esse alimento volta na boca do animal e ele fica ruminando, tá certo? Esse alimento ele vai ficar mastiga para triturar mais ainda, para aumentar mais ainda a superfície de absorção desse alimento, tá? Então, lembrando, a regurgitação ela é fisiológica nas aves e nos ruminantes, beleza? Tá? Outra coisa importante de mencionar aqui para vocês é a questão que ele é o menor dos pré-estômagos e ele possui até 4% do conteúdo. A gente tem essa condição aqui da retículo pericardite traumática. Retículo pericardite traumática, olha para vocês terem uma ideia aqui, tá? Então, aqui a gente tem o diafragma, né? Separando o tórax. Peraí. Vou botar a ponta do laser. Aqui a gente tem o diafragma separando o tórax do abdômen. Aqui vocês conseguem observar, né, os estômagos. E bem aqui, ó, é o retículo. Isso aqui é o retículo, ó. Retículo, diafragma, coração. Tá vendo aqui, ó? Ó a relação próxima que existe
do retículo com o coração desses animais. Por isso que quando ele pega um parafuso, um prego, alguma superfície, um arame, sei lá, alguma coisa pontuda, quando esse retículo contrai para fazer regurgitação, essa estrutura pode e vai perfurar o coração desse animal. Isso eu não tinha mostrado em aula, mas achei legal trazer aqui hoje para vocês. Só tinha desenhado, né? Tá bom? O omaço é uma outra estrutura, né? Um outro estômago, compartimento, né? Que tem essas lâminas omaçais dispostas, né? Em camadas, né? São dispostas em camadas e parece, né? Um livreto, né? Tá? Então aqui, ó, outra estrutura importante de mostrar para vocês é isso aqui, o osteoabomasal. Então, quando esse alimento adquire a consistência ideal, ele passa pelo esse ósteo para passar pelo abomaço, tá? Então, o omaço, ele também é chamado de folhoso, absorve água, sais minerais, né? E tem essas pregas aqui em formato de folhas. E por último, mas não menos importante, a gente tem o abomaço, que é o estômago coagulador, responsável pela digestão química desse alimento, né? E as glândulas que secretam gastrina e ácido clorídrico, né? Estão ali na mucosa glandular desse estômago. Tá? Então, lembrem-se dessas informações que eu trouxe a vocês. Beleza? Dúvidas, meus estimados? Tá bom? Não, tá de boa. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Deixa eu abrir a câmera. Vai ter que abrir a câmera. Cancelei a câmera, foi. Cadê eu? Aí, tá aí. Pronto. Diga lá, pessoal. O senhor poderia, por gentileza, que eu fiquei meio perdido, falar a ordem dos estômagos que o alimento passa no bovino? Certo. Para eu anotar aqui para eu estudar. Certo. Vamos abrir aqui. Normalmente a sequência é a seguinte. O alimento ele passa da boca do animal para o esôfago, ok? Pelo esôfago. Cai então no rumen. Beleza? Esse alimento ele circula, se distribui ali pelo rumen do animal, certo? Depois ele vai para o retículo e do retículo ele passa para o omaço e do omaço ele vai para o abomaço. Do omaço vai para o abomaço, né? O abomaço é mais trabalhado, né? Porque tem as enzimas digestivas, então ali ocorre. Mas esse alimento, essa é a sequência dos estômagos, tá? Essa é a sequência. Mas, não necessariamente esse alimento ele vai fazer só esse trajeto. Porque existe uma diferença na composição ali, da textura desse alimento. O alimento que está na região, na superfície do rumen, ele não foi para o retículo e não foi regurgitado e mastigado, entendeu? Então, quanto mais fino esse alimento é, mais ele se assenta ali, mais próximo daquele ósteo omaço abomaçal, entendeu? Então, precisa de uma textura específica para ele cair no estômago químico. E isso é dado por algumas fibras sensoriais, né? Então, isso é um mecanismo autônomo ali dos estômagos dos animais. Mas a sequência, né, didática, a gente coloca assim, então assim, né? Rumen, retículo, omaço e abomaço. Obrigado. Beleza? Que é isso. Mais alguém, gente, quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Eu vou fazer o seguinte, então, gente. Eu vou interromper a gravação aqui,